Boa noite. O Linha Direta Mistério continua a série de reportagens sobre fatos estranhos e intrigantes que desafiam a ciência. Você vai ver 4 histórias impressionantes de pessoas que viveram experiência de quase morte, conhecida como EQM. Pessoas que garantem ter ultrapassado a fronteira da vida em direção à morte, mas conseguiram voltar a viver. Elas contam tudo o que viram do outro lado da vida. Mas onde elas estiveram durante esses poucos segundos da experiência de quase morte? O que elas viram nesse momento dramático de suas vidas? Existe realmente uma vida após a morte? A experiência de quase morte, a EQM, é estudada desde o início dos anos 70 e mobiliza médicos, físicos, religiosos e centros de pesquisa de universidades de todo o mundo. No programa de hoje, muitas perguntas, algumas respostas e um grande mistério. A EQM é o melhor instrumento hoje para demonstração da existência do espírito ou da alma e de que há vida além da morte. Chiquinho, tá na mesa. Francisco Alves dos Santos, conhecido como Chiquinho, é um menino de 12 anos. Ele mora com a mãe no bairro da Urca, Rio de Janeiro. Mãe. Oi. O que você tem, filho? Que cara é essa? A senhora sabia que eu ia morar com o Papai do Céu? Eu disse, é. Eu ficava pensando nisso e ele era triste. Ele nunca tinha sido uma pessoa assim alegre. Junho de 1995. A mãe de Chiquinho tem um pesadelo. Eu tinha sonhado com meu filho, que tinha uma pessoa querendo matar ele. Chiquinho, você não vai sair essa noite. Ah, mãe, deixa, vai. É aqui pertinho. Daniel, você sabe muito bem que eu tive um sonho ruim com seu irmão essa noite. Ele não vai sair, vai ficar vendo televisão. Eu sei, mãe. Mas deixa aqui pertinho. Deixa, mãe, não vai acontecer nada não, vai estar todo mundo lá. Ai, tá bom, tá bom. Você vai, mas olha, Chiquinho, 9 horas. Eu quero você aqui dentro de casa, filho. Eu tive um sonho ruim. Por mim, você não saía de casa hoje. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Tá bom. Se divirtam. Mas olha, 9 horas em casa, hein? Tchau. Eu não estava quieta, eu levantava, eu deitava, eu levantava, eu deitava. Festa junina no bairro da Urca. Ô, Chiquinho, vamos logo, já são quase 9 horas. Tô indo. Tem que ir embora, senão minha mãe vai pegar no meu pé. Peraí, meu pé. Tá bom. Vem. Calma aí, Chiquinho. Eu vou com você. Uma briga entre adolescentes provoca pânico e correria. Você não disse que sua mãe tava te esperando? Não, pode ir, já tô indo já. Não, vambora, Chiquinho. Não, pode ir, já tô indo. De repente, alguém de uma janela atira uma flecha. Um jovem é atingido. Aí eu falei, pô, tô sonhando, né? Pô, não é verdade isso, né? Não tô sonhando flecha. De repente que eu parei, pensei mesmo, pô, que era flecha mesmo, aí saí correndo lá pra briga, pra confusão.
surpreendente história de Francisco Alves dos Santos, o Chiquinho, começou aqui neste local, conhecido como Quadrado, no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. Irritado com o barulho de uma briga entre adolescentes, um dos moradores ali daquele prédio atirou uma flecha e acertou o Chiquinho. A mãe do rapaz, ao ser apresentado ao acusado pelo crime, o professor holandês Reinbart, levou um susto. O homem era igualzinho à pessoa que tinha atacado o filho dela durante um pesadelo. O professor, por sua vez, negou que tivesse cometido o crime. No momento em que a senhora sonhou que seu filho era morto por apauladas, a senhora via quem agrediu o seu filho? Vi. Quem era? Era eu, o cara mesmo. Filho, pelo amor de Deus, filho, o que houve com você? Mamãe, tá tudo bem comigo. Eu falei pra você não sair de casa, Chiquinho. Não se preocupa não, mãe, não vou morrer não. Quando eu entrei na ambulância, eu tava deitado assim, sentindo muita dor. Aí eu falava assim, eu vou voltar, galera. Eu falei assim, aí eu falei, mãe, eu vou voltar, mãe. Quase por um milagre, Chiquinho sobrevive. Você acha que naquela hora você tinha morrido? Você estava morto? Eu acho que eu tava. Meu filho. Graças a Deus dedicamos a lesão. Como é que tá meu filho, doutor? Seu filho surpreendeu a todos nós, ele tá ótimo, ele vai se recuperar muito bem. Engraçado que foi uma cirurgia de emergência, mas ocorreu tudo também, parecia uma eletiva. O que é isso? Porque a cirurgia, ela foi tão bem, que parecia uma cirurgia programada. Ele já saiu do centro cirúrgico estabilizado, com pressão arterial estável, pulso, respirando espontaneamente. Esse tipo de lesão, esse conjunto de lesões, pode resultar no óbito, com certeza. Ah, sim, é êxito letal se não for rapidamente resolvido. Filho, que susto que você deu na mamãe, meu amor. Graças a Deus você tá bem, filho. Mãe, a senhora sabia que eu morri na operação? O que você tá dizendo, meu filho? É, mãe, eu morri na operação e vi Papai do Céu. Eu tava com o Papai do Céu lá em cima e vi tudo eles fazendo aqui embaixo. O meu corpo tava lá e eu estava de olho aberto. O Papai do Céu dirigia a mão do médico. Só ele sabia que o Papai do Céu estava junto ali. E o médico sentiu também, tenho certeza disso. Cada cultura tem, não é, uma série de ícones, de imagens, que ali, na hora H do trauma, essas imagens vêm e colorem a tua realidade, dando uma explicação. Só ele sabia que eu não podia viver na Terra sem meu filho. O médico americano Raymond Moody Jr. é o maior especialista em experiência de quase morte. O primeiro livro do Dr. Moody sobre EQM foi lançado em 1975 e vendeu mais de 13 milhões de exemplares. Dr. Moody identificou pelo menos 5 etapas comuns no relato de pessoas que afirmam ter voltado da morte. Os pacientes falam sobre a sensação de estar fora do corpo, seguida pela passagem em um túnel que leva a um local de muita paz, onde encontram um ser de luz. Lembranças da vida terrena passam como um filme na sua frente, e elas sabem que existe um limite que não podem ultrapassar, se quiserem voltar à vida. Nós estamos na Avenida do Contorno, na cidade de Belo Horizonte. Aqui começa a segunda história de EQM desta noite, vivida pelo economista Marcos de Paiva Vieira. Ele levava uma vida normal e jamais havia se preocupado em saber o que acontecia depois da morte. Até que em setembro de 1974, quando ele tinha apenas 16 anos, sofreu um grave acidente aqui neste local. Eu estava com 16 anos, mas eu era professor de inglês e já tinha comprado uma motocicleta, apesar de meu pai e minha mãe não quererem, né? A caminho de casa, Marcos sofre um acidente. Em segundos, ele tem visões do passado e do presente ao mesmo tempo.
Eu vi que eu era o meu corpo e eu não estava no meu corpo. E aquilo foi muito estranho, porque eu nunca tinha sentido nada disso. Não existe espaço, não existe tempo. É como se o seu corpo fosse o mundo inteiro. Em linhas gerais, as pessoas vivenciam uma sensação de estar se afastando do seu corpo físico e de estar vendo o corpo físico e o ambiente de um outro ponto de vista. Assim, eu me vi brincando no bairro da Floresta, jogando botão, jogando bola. Eu vi tudo de uma vez, eu não vi como se fosse um filme, não. Foi uma coisa muito estranha. É como se fosse assim, se eu abrisse o braço, eu chegaria um braço na minha casa, outro braço lá no Alto Afonso Pena e meus amigos tomando cerveja. Tem também a percepção de uma visão panorâmica da vida, como se visse toda a sua vida passando no mesmo instante. Uma visão abrangente que engloba do nascimento até aquele momento. Se passaram naqueles não sei quanto tempo, um minuto, sei lá quanto tempo, uma eternidade. Eu percebi muita coisa para trás, praticamente a minha vida inteira. Antes de entrar na EQM, ela vai sair do estado beta cerebral, que é o estado que nós estamos aqui agora de lucidez, vai entrar em alfa, alfa superficial, alfa profundo. Na hora que entra nisso, toda a memória dessa pessoa vem à tona. E de repente, eu vendo aquilo tudo, eu falei assim, ó, então acabou tudo. A sensação que eu tive é como se eu tivesse, eu tinha morrido. Eu não temi nada, para mim estava tudo bem. E ao mesmo tempo eu percebia tudo. Nisso eu vendo meu corpo rodando, aí tinha uma árvore e eu ia trombar na árvore. Na hora então que eu estava nessa coisa de que eles falaram, não, então você pode ficar. Todas as pessoas que viveram uma EQM jamais esqueceram essa experiência. A maioria não toca no assunto, não conta o que viu, com medo de ser qualificada como louca. A professora Janice Vargas resolveu interromper um silêncio de 37 anos e decidiu contar toda a sua experiência de quase morte. Em 1968, ela viveu uma história assombrosa na cidade de Jacaraí, no litoral do Espírito Santo. Ao ser operada de traumatismo craniano, Janice garante ter estado em contato com a morte. Inclusive, minha família não sabe, vai ser uma surpresa para minha família, para os meus alunos. Crianças, a gente vai dar uma saidinha, mas não demora. Tá bom. Vocês prometem que vão se comportar? Não pode ir, mãe. A gente vai É rapidinho. Então tá. Traz uma coisa pra mim, tá? Tá bom, ó. Juízo aí sozinhos, tá? Tchau. Ai, o que vocês estão achando da brincadeira? Tá enjoado, muito chato. Eu estava passando férias no balneário Jacaraípe, no município da Serra, na casa de uma família, amigos nossos. Já sei, vamos brincar na rede. Eu primeiro. Não, eu sou. Eu primeiro. Eu falei primeiro. Não, tá. Eu falei forte, tá bom? Mais forte, gente, mais forte. Mais alto. É muito legal. Vamos, gente, vamos. Meu Deus. Janice. O que a gente faz agora? Não sei. E como não tinha nenhuma pessoa adulta nessa casa, no horário que aconteceu esse acidente, eu fiquei algum tempo sem atendimento, desacordada. Como é que ela tá aí? Ela perdeu muito sangue, a gente vai acabar perdendo essa menina. Muitas horas depois, Janice é operada. Vou começar a massagear. A gente não pode perder essa menina. Enfermeira, vamos tentar oxigênio. Eu não acredito que a gente vai perder essa menina, é uma criança. Aumenta o soro, por favor. Continua caindo? Continua. Começar a massagear. Você não pode perder essa menina. Na sala de cirurgia, Janice experimenta uma estranha sensação.
senti que eu estava saindo do meu corpo. E comecei a observar como se eu estivesse caminhando pelo hospital, mas não no chão, no teto. E de cima eu observava o que estava acontecendo em outras salas. Uma das explicações que chamamos de fisiológicas, de alterações cerebrais, seria que o indivíduo, às vezes muito doente, ele usa muitas substâncias, muitas medicações, que podem, sem dúvida alguma, gerar alterações cerebrais. Não, essa é uma hipótese totalmente já que caiu. Porque a grande maioria das pessoas não tiveram qualquer medicação. Eram pessoas que tiveram a sua EQM ou no momento de um ataque cardíaco ou no momento de um acidente em que não havia nenhuma medicação ali. A gente sabe hoje que a falta de oxigenação, de circulação adequada para o cérebro, faz com que ele reaja de uma forma a liberar uma quantidade muito grande, anormal, de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, que têm uma natureza excitatória, podem gerar sensações, principalmente essas sensações luminosas e intensas. Eu fui em direção a esse túnel, nessa luz. Eu observei um objeto, tipo um muro realmente, em que as pessoas que estavam do outro lado estavam comemorando alguma coisa, estavam numa festa, todo mundo feliz. Alguma coisa me impedia de chegar até lá. Talvez não fosse o momento. Passar esse muro pode ser que seja um momento até passar para outra vida. As pessoas que estão passando por uma fase de sofrimento intenso, enxergam a morte como um alívio, uma luz no fim do túnel. De modo geral, lhe é dito que ele precisa voltar ao corpo, senão ele morreria de vez, e então ele retorna ao corpo físico. Para a surpresa dos médicos, a menina Janice volta à vida. Regina, tá reagindo! Ela tá viva! Ela tá viva! Ela tá viva! Vamos investir nessa menina, aumenta o soro, por favor! Prepara mais 2 de adrenalina! Aumenta o oxigênio! Eu consegui sentir. Ela voltou! Sair e chegar na porta do céu e voltar, essa coisa aí eu não acredito. Você pode estar numa situação de vida bem debilitada, estado de coma, morte cerebral, mas enquanto não houve a morte completa, não aconteceu a morte. Então, ou vivo ou morto. Se você tiver atividade ainda de fluxo sanguíneo, mesmo se o paciente estando num coma profundo, ou se tiver atividade elétrica cerebral, se tiver qualquer manifestação que esse paciente ainda está reagindo a algum estímulo, mesmo que de maneira muito leve, esse indivíduo não pode ser ainda decretado que houve morte desse indivíduo. Mas há experiências de EQM que não são tão agradáveis como as pessoas descrevem. Ao se recuperar de uma cirurgia cardíaca, um paciente sofre uma experiência macabra. Ele reza e consegue afastar as visões. As pessoas que tiveram experiência negativa geralmente ou tentaram suicídio ou então eram pessoas muito radicais dentro da cultura religiosa. Por exemplo, pessoas que acreditavam firmemente em céu, inferno. Uma estudiosa americana, a doutora Phyllis Atwater, até o ano 2003, ela havia entrevistado mais de 4.000 pessoas que passaram com experiência de quase morte. E dentre esse número de pessoas, ela aponta-se cerca de 15% dessas pessoas tiveram experiências desagradáveis, que ela chama de experiência negativa ou infernal. De pessoas que viveram uma EQM dizem que é muito difícil encontrar as palavras certas para descrever a emoção e os sentimentos que experimentaram nessas ocasiões. Para a pedagoga Lucy Lutfi, o mistério é ainda mais impressionante. Ela afirma que voltou 2 vezes da morte. A primeira foi aqui na Praia de São Vicente, em São Paulo, durante o Carnaval de 1972. Somos apenas 3 pessoas e nos encaminhamos por um pequeno deck. Vem, vou pegar meu papel. Ô, Lucia, deixa isso, Lucia.
pra lá, Lucia. Não se preocupe, eu só vou pegar meu chapéu. Isso é perigoso, cuidado. Dá a mão pra ela. Eu vou pegar o chapéu. E esta onda avançou e eu fui jogada próximo, nas rochas. E ali aconteceu uma coisa estranhíssima. Eu senti um tranco. Lucia! Eu estava enxergando o corpo se debatendo na rocha e, ao mesmo tempo, eu estava me sentindo num outro ambiente, num outro local. Esse local era escuro e eu percebi estar num túnel. À medida que eu ia avançando por esse túnel, eu revi a minha vida e revi a infância, a juventude. Na EQM, Lucy vê a mãe, que permanece em silêncio. Eu preciso voltar. Eu não posso ficar aqui. Você quer voltar? Eu tenho que ir. Eu preciso acabar a minha missão. E essa figura me aguardava. Eu chamo de meu anjo da guarda, meu amparador. E pedi para voltar. Imediatamente, eu voltei para o corpo e senti um puxão. Meu Deus, eu pensei que você ia morrer, Lucia. Eu vou. Vem, vem. Vem, sobe. Ai, eu vi um ser de luz. Era uma figura assim, iluminada. Calma, tá tudo bem agora, calma. Calma. Morri. Calma. Eu morri. Calma. E voltei. Acharam que eu tinha batido a cabeça na pedra e, portanto, eu havia estado delirando. A maior parte das pessoas que vão passar em afogamento, antes mesmo de ter a parada dos sinais vitais, a maior parte dessas pessoas lembram de detalhes que elas não tinham mais lembrança da própria infância delas. A medicina chama isso de hipermemória. Enfim, eu acho que uma cirurgia plástica vai dar um ótimo resultado em você. Que bom, porque eu quero mudar mesmo. Bom, você vai me fazer uma série de exames. Eu fiz todos os exames e, visto o ok, me internei para fazer a cirurgia. Isso, já tá acabando. Pronto, vai ficar ótimo. Se você precisar de qualquer coisa, é só apertar essa campainha aqui, tá? Eu venho rapidinho. Tá. Obrigada. Eu vou ficar aqui na recepção, é só me chamar, tá? Tá. Obrigada. Segundo Lucy, a mão dela se dilata no espaço e consegue tocar a campainha. O fenômeno é chamado pelos cientistas de bilocação. Ai, meu Deus. A minha mão realmente se materializou até a campainha, visto que o meu corpo estava na cama.
Nesse instante, o anestesista disse que eu havia morrido. Mas eu estava fora do corpo. Eu estava além do teto do centro cirúrgico. E de lá eu via todo o panorama. E lembrei da primeira EQM. Então eu disse, morrer não existe. De repente, depois deste choque anafilático com parada cardíaca, eu voltei ao corpo. Eu levei 10 anos fazendo a pesquisa sobre experiência da quase-morte e sobre os fenômenos extrafísicos, e isso me ateve uma curiosidade para entender o que é, o que não é. Eu tive a confirmação que isso não existe, morte não existe, o que existe é a vida. Porque algumas pessoas não têm essa experiência e outras têm, né? Além do problema físico do cérebro, da memória, há também um merecimento. Acho que algumas pessoas necessitavam passar por essa experiência para voltar e terem uma modificação na sua vida, na sua trajetória. De um modo geral, eles tornam-se muito menos, com muito menos medo da morte, tornam-se acreditando muito mais numa sobrevivência após a morte, tornam-se muito mais espiritualizados, mais altruístas. Eu não tenho medo da morte, mas o que eu passei, não tenho mais medo de morte. Eu já encaro como uma coisa natural, normal. Não tem preconceitos e acho que é uma coisa que pode acontecer. Os cientistas, eu acho que eles têm que, pelo menos, pensar na hipótese do transcendental ou do espiritual. Infelizmente, uma parte dos nossos cientistas, eles não querem nem falar nem citar. Eles simplesmente ignoram. E as teorias médicas ou psicológicas para explicar a EQM, nenhuma delas se sustentaram. Estou certo de que nenhum dos meus colegas cientistas físicos ou matemáticos ou biólogos tem uma resposta de fato. Eu acho que é válido que se estudem essas coisas e que só que elas teriam que ser estudadas de uma maneira que não o paradigma tradicional da ciência. Então, quando a ciência ela não pode dizer nem que sim, nem que não, ela simplesmente se abstém de dar uma opinião. Mas isso não quer dizer que nós não possamos nos dirigir a essa direção e inquirir. O que se pode dizer com certeza é que não se pode impunemente usar teorias físicas para se explicar esses fenômenos, porque eles são muito pouco conhecidos dentro do paradigma da própria física ou da própria ciência. Nós estamos caminhando para uma visão mais holística da vida, né? Então o médico não pode ser o titular de toda a sabedoria e se tentar exercer esse papel não vai se dar bem. Então a busca da espiritualidade, principalmente essa busca do que tem lá do outro lado, né, após a morte, é uma busca que acompanha o ser humano. Então eu considero válida a tentativa de buscar na espiritualidade uma resposta para essas questões. A experiência de quase-morte, a EQM, ainda é um mistério para os pesquisadores. A maioria dos cientistas e médicos acredita que não existe vida depois da morte. Mas diversas religiões garantem que a nossa vida na Terra é apenas uma passagem rumo a outras dimensões.
Se você quiser saber outras informações sobre a experiência de quase morte EQM, entre agora em nosso site e participe de um chat com o cardiologista Hernande Leite. Ele é pesquisador